Olá, bom dia! Estamos aqui em mais um Café ISST, eu e o Neto. Bom dia, Neto! Bom dia, Ana. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Mais uma vez, estamos aqui juntos para tratar de alguns temas relacionados à saúde e segurança do trabalho. Exatamente. E para falar agora dessa portaria que saiu no mês passado, a gente não teve tempo de discutir ela, então será bem bacana, porque ela veio, inclusive, confirmando, né, Neto, algumas coisas, algumas orientações que nós já tínhamos dado em alguns programas anteriores. Então, aproveitar e dar bom dia para o pessoal que está chegando agora, pessoal que está aí no escritório, em casa, indo para o trabalho, pessoal que já é nosso seguidor, quem ainda não é, que já está curtindo ali. Então, já aproveitar para mandar o nosso abraço, dizer que já estamos nessa sexta-feira, está passando muito rápido, né? Parece que foi ontem que a gente gravou, né? O nosso primeiro SS Sim, de sexta-feira, já a estamos aí no semana voou. segundo. E lembrando, o pessoal que gosta de saúde e segurança do trabalho, aliado a temas trabalhistas, previdenciários e tributários, segue o nosso canal lá no YouTube. Lá no nosso canal do YouTube a gente tem muita informação, várias lives, tudo sobre Covid, exame de retorno ao trabalho, o que fazer com EPI, tudo isso a gente tratou no início da pandemia. Então, nós temos lá muitas lives, muitos programas lá no YouTube, tanto no meu, professora Ana Paula Fernandes, como lá no Instituto Paulista, né, Neto? Depois a gente Sim, passa o link para vocês. Bom dia, Viviane, querida, lá do Rio Grande do Sul. A Viviane já está aqui com a gente. bom dia, Chuva, né, Viviane. Viviane? Aqui tá chovendo pra Aqui caramba. Não sei também. como é que tá no Rio Grande. Hã? Aqui também, tá chovendo, deu uma tempestade de manhã, acordei com a chuva, umas 5:30 da manhã. Nossa, nem me fale, eu E também. ó, deixa eu só falar uma coisa, a Viviane perguntou se ia ter café, hoje tem café, ó. Ah, hoje tem café. Calma, calma. Posta teu café aí, Neto. Tá aqui, ó. Ah. Só tem que tomar cuidado para não derrubar. Bem, como eu já derrubei tudo nesse notebook, né? Ele tá sobrevivendo. Olha só, Edi Arnaldo Franco. Edi Arnaldo apareceu, estava sumido, Edi Arnaldo. A Maria Cecília Marques Soares também, bom Bom dia. dia. A Viviane diz que está na Serra, então lá tem sol. Eu já aqui Ah, tem muita chuva e eu estou construindo, né, gente? Então vocês podem imaginar que chuva com construção é uma tristeza, sim, mas sobrevivendo aqui. Então, aí vamos falar um pouquinho, Neto. Eu vou passar para vamos. você falar a parte mais técnica da nota, que eu Tá. acho que é bem bacana, até porque, até que saiu essa nota, nós tínhamos muitas dúvidas se os procedimentos eles estariam corretos ou não, tinham Uhum. várias possibilidades e, na verdade, às vezes, para uma mesma situação, você pode encontrar várias soluções, né? E a gente estava com várias questões pendentes, assumindo várias vezes na live, inclusive, Neto, eu me lembro que a gente falou assim, nós estamos assumindo o risco, estamos Sim. adotando tal procedimento para as nossas empresas. A gente falou Uhum. isso várias vezes, né? Você aí para as tuas, nós aqui para as nossas. E aí, agora, a gente tem um caminho já um pouco mais, como é que eu posso dizer, claro do que a gente deve fazer. Maria Cecília está falando que BH está muito quente. Maria Cecília, eu chego aí segunda-feira, fico até sexta, e já me falaram, a Lorena já disse que é para eu me preparar para o calor, então eu já estou levando até uns vestidinhos assim É, para sobreviver. aqui em São Paulo tá quente. Aqui tá, deu essa chuva hoje de manhã, mas os dias aí tem feito um calor infernal, né? Ai, que medo desse calor, sabe por quê? Vocês sabem que eu morro de calor naturalmente já, né? E se eu vou para um lugar quente assim, eu já fico desesperada antes, já começa a me dar tipo uma agonia. E já estão contando que está quente demais, já começa. Pra vocês terem uma ideia, Curitiba é assim, gente. A gente passa o ano inteiro com a nossa máxima em 22, 24. Mas nesse período de primavera, chove muito aqui, né, Thor? Nós estamos falando Uhum. de SST, eu estou contando sobre eu sou a moça do Sobre o tempo tempo. hoje, tá? Bem, ser a moça do tempo deve ter suas vantagens, né? Eu quero ir para o Jornal Nacional ser a moça do tempo. Mas como eu não tive essa oportunidade, nem estudei meteorologia, eu quero contar só que aqui em Curitiba, essa época é assim, chegou a 37 graus, Neto, em Curitiba, semana passada, Nossa. que para nós não é normal, né? E aí você imagina que chegou nessa temperatura, e aí a gente começa a ter essas tempestades. Então, fica muito quente de manhã, depois da tempestade. Tempestade todo dia, mas tempestade assim que a Defesa Civil chega a colocar alerta laranja. Nossa. Aqui acontece muito isso.
Mas agora, para quem está chegando agora, tem 7 pessoas com a gente. Já está bem pouquinho hoje, o povo não está nos acompanhando. Não. Está começando. Vamos lá. Muito bom quem já está conosco, bom dia. Aproveitar para dizer para quem já está conosco que compartilhe a nossa live no link de um amigo, num grupo, para as pessoas já se animarem aqui de estudar um pouquinho de saúde e segurança do trabalho com direito previdenciário. Por sinal, nós temos que trazer alguns temas agora de direito previdenciário, né, Neto? Vamos. Nas nossas próximas lives também. E, então, eu queria que você tratasse um pouquinho dessa nota, até porque a gente vai falar dessa questão, muito essa questão do home office, né? Sim. Esse assunto já deu? Não deu ainda tem coisa para falar, porque tem coisa nova saindo. Não deu porque é uma nova tendência, eu acredito, né? A gente tem observado uma tendência, as empresas eram muito relutantes em colocar os trabalhadores em home office ou parte da jornada do trabalho em home office, e eu acredito que isso é uma tendência e a gente precisa saber como lidar com isso daqui para frente, porque os problemas eles vão acabar acontecendo aí ao longo do tempo, né? Quando a gente fala desse tema, Ana, a gente sempre faz uma diferenciação entre home office e teletrabalho, que são situações diferentes, né? Uma coisa é o teletrabalho, que tem previsão na CLT, onde o trabalhador exerce as atividades fora do ambiente de trabalho da empresa, né, do estabelecimento ali físico da empresa, tem características próprias estabelecidas pela CLT, então não tem hora extra, questões de outros valores ali de verbas remuneratórias, indenizatórias não estão contempladas nesse teletrabalho, só que o contrato de trabalho tem que estar expresso, que é um teletrabalho e etc. O que nós estamos tratando aqui é do home office, que é diferente. Então, no home office, é um trabalhador que o contrato de trabalho dele é o normal, é o que tem controle de jornada, só que ele exerce atividades também na casa dele, né, em home office, né, o termo em inglês seria um trabalho em casa, né, então o escritório em casa. Então você teria esse indivíduo que ele exerce as atividades dele dentro da empresa, mas parte da jornada ou alguma das atividades ele faz na casa dele. Sim, tá? Entendi. E então essa é uma diferença importante. E aí a gente, como você disse, a gente sempre estava falando as coisas tal, aí o Ministério Público do Trabalho soltou uma nota, né? Quem tiver interesse depois a gente vai colocar lá no nosso Telegram, entrem lá no Telegram, eu vou compartilhar lá depois, quem quiser seguir a gente lá no Telegram, é SST Notícias, né, porque o programa a gente chama de SST News, mas não tinha disponível esse nome, então ficou SST Notícias, e se vocês quiserem, entrem lá no Telegram, a gente vai compartilhar essa nota. O que é importante ali? Está garantido, e eu acho que isso é uma coisa que a gente não tinha muitas dúvidas, mas o Ministério Público do Trabalho vem dizendo exatamente isso, que o trabalhador, por ele exercer atividades fora da empresa, isso em home office, isso não tira a necessidade da empresa adotar as medidas de proteção a esse trabalhador em relação à saúde e segurança do trabalho. Sim. Então, essa é uma questão importante, estabelecido na própria Constituição Federal, todo trabalhador tem direito à redução dos riscos do trabalho, né? Isso está no artigo 7º da Constituição, então não tem muita dúvida quanto a isso. Mas aí ele estabelece ali algumas coisas, algumas regras, e é interessante isso, porque a gente vai ver, eu acredito, muita discussão na Justiça do Trabalho em relação a essa questão do home office. Por exemplo, controle de jornada. Nós estamos sofrendo isso na pandemia, né? A gente acaba trabalhando mais. É inegável isso, né? Não tem como a gente falar que não está trabalhando mais. Então, quando eu estou em casa, eu não tenho aquela história de encerro o meu trabalho, fecho o computador e vou embora, né? Deu o horário, não. Por a gente estar com o computador ali, a gente acaba trabalhando. Até uma coisa, eu agora que eu uso o notebook da Apple e ele informa quantas horas eu usei o notebook, né? Tem ele tem um programinha que ele mostra. Só para relembrar. Hã? O seu amigo da Apple? Isso. Vocês sabem, gente, e aí quem não está acostumado a seguir eu e o Neto ainda, a gente tem uma briga. Eu pela Dell e ele pela Apple. E aí a Apple ela mostra o uso diário. E antes de começar a live apareceu aqui para mim que na última semana eu usei o notebook por 14 horas diariamente. Nossa. Então assim, são 14 horas na frente do computador.
O que isso significa? Que a gente tem uma jornada bem grande em frente aos computadores. E aí, no home office, o trabalhador ele tem que ter algumas condições em relação a isso. Então, como que as empresas vão controlar isso? Existem formas de se... Sim. Acho que travou o meu sinal ou o teu, gente. Eu estava ouvindo tão bem você e agora deixei de te ouvir. Neto, cadê você? Quem será que caiu? Eu ou o Neto, gente? Estou na dúvida aqui. O Neto caiu. Ai, que susto. Não, gente, internet é isso, né? A gente começa animado no nosso programa e depois a gente sempre tem alguma surpresa. Então, vou aproveitar esse momento que o Neto caiu para falar o seguinte: a gente está com um congresso para acontecer no dia 30 de outubro, congresso do IEPREV. Então, o pessoal que me segue aqui sabe, né? Eu estou no meu canal, mas sabem que eu sou do IEPREV, sou vice-presidente do IEPREV. Neto é um dos diretores, coordenadores da pós. Então, só para aproveitar para contar para vocês que a gente tem um congresso completamente gratuito no dia 30 de outubro, um congresso para jovem advocacia. Mas não quer dizer que a gente que já está mais tempo no mercado não vai aproveitar o congresso tanto quanto. A diferença só é que a gente vai trazer muitos temas que também são do interesse da jovem advocacia. E nessa oportunidade também, contar para vocês que além de aproveitar os temas de interesse da jovem advocacia, nós teremos no dia 13 de novembro, anota aí, completamente gratuito também, o evento de 1 ano da reforma da Previdência. E esse evento de 1 ano vai trazer diversos temas, questões teóricas, questões práticas. O pessoal que está acostumado com os nossos eventos sabe da qualidade que a gente faz sempre. Vai ser um evento muito especial. Na terça-feira, nós vamos fazer o lançamento das inscrições. Por enquanto, o que a gente tem? Por enquanto, a gente tem apenas, né, as inscrições não, um save the date, para vocês lembrarem que no dia 13 de novembro vai ter esse evento. Aproveitar e mandar um grande abraço aqui para o Bernardo Wagner, nosso coordenador do Rio de Janeiro, para a Silvânia, queridíssima, nossa aluna, nossa congressista, sempre com a gente, né, Silvânia? Também, além de tudo isso, a Silvânia sempre está conosco, porque ela é de Minas também, né? Mais interior, né, Silvânia? Mas é de Minas também. O Neto já voltou, já vou colocar ele aqui de volta também. Neto, você sumiu. Foi bem engraçado, porque eu fiquei, gente, cadê o Neto? E você sabe que eu continuei falando, né? Porque travou aqui para mim, e eu não sabia se eu estava ou não, e eu continuei falando. Viu? Você não vai perder a amizade se eu te falar que isso é normal, né? Mas você sabe que eu te amo, né? Mas deixa eu te contar uma coisa, só. Contar para o nosso público, porque a gente faz tempo que a gente não briga em público. Uhum. Nós estamos meio de bem, né? Você percebeu? Uhum. Você tem sentido isso, que a gente não tem brigado mais? Eu acho que isso tem acontecido porque a gente está na pandemia, a gente está distante. Aí a gente não tem tempo de brigar. Mas então, eu tive que mudar aqui a internet para o celular. Aí você estava contando, na hora que você caiu, quando você saiu, eu contei para o pessoal do evento da Jovem Advocacia no dia 30, que você vai participar também, e contei do evento da reforma da Previdência, que você também vai participar, por acaso. Sim. No dia 13 de novembro, por acaso. E os 2 eventos que a gente vai ter do IEPREV aí na sequência, 30 de outubro, 13 de novembro, são 2 eventos bem bacanas, então não percam de participar com a gente. Neto, pode falar. Agora eu vou devolver a palavra para você falar a respeito, você estava falando das questões do home office e de quanto a gente trabalha em casa, né? Isso, eu estava falando disso, que o meu computador aqui me acusou, que eu trabalhei 14 horas no computador na última semana, e o que eu estava falando, acho que foi a hora que travou, é a questão que a gente ainda está aprendendo como... Será que o trabalhador ele vai receber o mobiliário da empresa? Essas questões. Eu permaneço muito tempo na frente do computador. A cadeira é a cadeira da minha casa ou é uma cadeira fornecida pela empresa? O mobiliário. Como vai ser vista essas questões ergonômicas? Sim. Como que eu vou ver se o trabalhador, de repente, está trabalhando na cama, né, em vez de trabalhar numa mesa? Ou ele está trabalhando no sofá? Essas questões a gente ainda está aprendendo a lidar com isso, né? Porque nós sabemos que a responsabilidade da empresa ela continua, mesmo com o indivíduo fora daquele ambiente de trabalho, mas fora do ambiente de trabalho, o poder diretivo da empresa ele diminui muito, né? E aí como que a gente vai poder responsabilizar essa empresa por alguma coisa que aconteça?
Ana, tem um caso aqui, é um caso real. Uma trabalhadora em home office, ela estava no horário de almoço, tomou um vinho na casa dela, tá? Foi lavar a taça do vinho, a taça quebrou, ela se cortou e ela entrou com uma ação trabalhista dizendo que era um acidente de trabalho, porque nós sabemos que o artigo 21 da Lei 8213/91 diz que o trabalhador é considerado trabalhando nos horários de descanso e refeição. Mas, Então gente, ela mas usou. beber no horário de trabalho pode? Então, aí é que é a grande questão, né? E aí ela falou, e tá escrito isso na inicial, tá escrito lá, eu tenho esse processo, eu atuei como assistente técnico da empresa, ela se cortou lavando uma taça de vinho na hora do almoço. Então, assim, como que as empresas vão lidar com essa nova realidade? É tudo muito novo, a gente foi para um home office forçado por causa da pandemia, mas agora é a hora da gestão. É a hora das empresas pararem, pensarem em como estabelecer regras para esse home office, Sim, né, em relação à parte de saúde e segurança do trabalho. com Então, eu acho esse certeza. tema muito interessante e a gente tem que entender e saber o que está acontecendo aí em relação a isso. Muito bom. E aí, acho que esse tema que você citou foi ótimo. Eu estava aqui, não pensem que eu não estava prestando atenção no Neto, viu, gente? Eu estava compartilhando com os nossos alunos aqui, aproveitando para compartilhar a live. E para dizer o seguinte, que a gente está tratando desses temas, porque esses temas são fundamentais, inclusive para os nossos alunos do empresarial, porque começa Sim, essa ligação entre o trabalhista, o tributário e previdenciário, né? E essa nota técnica, Neto, ela tem algumas questões um pouco polêmicas também, que eu vi algumas discussões. Ela vem e coloca uma pá de cal também em algumas questões de retorno ao trabalho, algumas métricas de como seria esse retorno. Você pode falar um pouquinho sobre isso também? a grande questão assim que eu achei dessa nota técnica, primeiro que eu achei que houve uma confusão entre o home office e o teletrabalho, né? Uhum. Inclusive No começo, né? eles usam o termo, né, home office e Sim, teletrabalho. Eu acho que essas questões, apesar de parecer uma coisa muito, vamos dizer assim, muito técnica, é importante essas definições para que a gente diferencie essas duas situações, porque são situações diferentes, né? É, Em relação a essa questão do retorno das atividades, a gente tem que ter um certo cuidado, porque como que vai ser feito, né, esse retorno, esse programa, a gente fala num treinamento para atividade em home office, né? Então, sim, como que vai ser feito isso? A nota fala sobre a questão da imagem do trabalhador. Eu acho essa questão muito importante também, né? De imagem, porque a gente, igual nós estamos aqui, nós estamos expondo nossa imagem num ambiente virtual, mas porque a gente quer, né? sim. Agora, e o trabalhador em casa? E reunião que está sendo realizada por vídeo? Essa exposição da imagem do trabalhador, até onde vai o limite da empresa poder utilizar a imagem? Então, eu acho que tem alguns cuidados que precisam ser tomados. Privacidade dentro da casa da pessoa. Então, onde está sendo filmado isso? Se alguém passa, né, pela câmera, como que funciona? A gente já viu, inclusive, audiências públicas onde aconteceram coisas meio, vamos dizer assim, não convencionais, reuniões, inclusive com Sim. ministros de Estado, onde aconteceram coisas não convencionais durante lives. Então a gente tem que ter esse cuidado, e a gente que está toda hora fazendo live, a gente sabe disso, né? Então tem que fechar portas, você tem que. O pessoal reclamando, Neto, que vazou meu áudio, né? E eu nem tirei a roupa como o povo fez. Não, é porque eu só quero registrar que foi leve, entendeu? Podia ser muito pior. Ai, É que a gente não pode perder a piada, né, Neto? Até porque a gente falou que era não. dia, café e descontração. Deixa eu mandar um beijo para a Andréia que chegou ali. Andréia, bom E, dia. Já estou aprontando na live, Andréia, cedo já. Mas eu
E você sabe que eu assisti o congresso, Neto, e eu fiquei indignada. Eu falei, meu Deus, como eu apronto o tempo inteiro. Aí no congresso eu consegui ver isso. Não, mas é uma questão importante, né? E A gente fica falando, brincando, mas brincando, mas a gente para imagina você descontrair lá, mesmo. você na empresa, daqui a pouco passa o funcionário pelado, e você tem que arrumar. Exatamente. Porque assim, ó, tudo é engraçado, na hora que você não é o chefe e que você precisa conduzir a situação e arrumar a solução. E outra coisa, né, Ana? A gente sabe que hoje tem essas questões de assédio moral. Então, por exemplo, imagina numa reunião com 30 pessoas, membros de uma equipe, acontece uma coisa dessa, pode virar uma chacota entre os membros, pode ser um muito apelido. Grave. Então, só para não tem nada a ver com home office, mas a gente teve uma empresa que um trabalhador moveu uma ação. Depois que chega a ser engraçado, mas eu acho que para ele não deve ter sido. Ele sofreu um acidente de trabalho e teve uma fratura de costela. E a partir daquele momento, eles passaram a apelidar ele na empresa de Costelinha. E aí até você tá rindo. E aí, isso gerou um sofrimento muito grande para aquela pessoa. Desculpa, mas é que foi engraçado. Depois, eu tava tomando meu cafezinho. E assim, são coisas. Eles colocaram esse apelido nele. E isso passou a ser um motivo de tirar sarro e etc. Então, assim, isso já existe num meio, às vezes dentro das empresas, dependendo do tipo. E aí é o chefe que tem que colocar esse limite, etc. Então, diante desse cenário, essa questão do retorno, né, que você estava falando, como que volta, como volta, vai ser reestabelecido. Eu preciso estabelecer no contrato de trabalho que ele vai exercer parte das atividades em home office, que vai ser fornecido e tudo isso. Então, assim, eu acho bem importante, e é isso que a gente tem recomendado para as empresas, a gente tem feito até consultoria para algumas empresas em relação a isso, as empresas criarem regras de saúde e segurança para o trabalho em home office. Sim. Então, uma cartilha para o trabalhador, um treinamento específico para ele exercer atividade em home office e regras, né? Pode ser que o trabalhador não siga aquelas regras, mas pelo menos as regras foram impostas pela empresa. Nós chamamos, quem é da área de saúde, segurança e trabalho, como nós trabalhamos, essa é uma coisa comum para a gente, às vezes alguém que está nos assistindo não está habituado com esse termo, a gente chama de ordem de serviço de saúde e segurança do trabalho, que está prevista na NR1. Então, a ordem de serviço ela é muito importante. Na ordem de serviço eu vou estabelecer todas essas regras. É que a ordem de serviço, né, Neto, só fazer uma ponderação jurídica na questão aí de medicina do trabalho, a ordem de serviço ela pode passar desapercebida. Ela passa às vezes. Só que é na hora do acidente, é na hora do sinistro, é na hora conflito. Do FAP, seja no que for. Ué, aqui que ele está... Tá aparecendo aí 1, 2, 3. Eu também vi. A gente tá no ar ainda, tá tudo bem. Deixa eu dar uma olhadinha, eu acho que sim. A gente caiu. Olha, olhando aqui, tava tudo normal. Eu acho que tá assim. O Bilive tava representando a gente aqui. Pronto, tá ótimo. Tá tudo bem, parece que tá tudo bem, né? Tá, eu tô vendo aqui no Facebook. O que a gente tá falando é que o programa deu uma pausa aqui, gente, começou a recontar. E apareceu 1, 2, 3. A gente falou, o que é isso? Voltou, a gente saiu do ar, ó, pelo jeito. Ah, então ele caiu e voltou. Luciana, obrigada por avisar a gente aqui, porque esse programa tá meio louco. O que a Ana estava comentando é sobre essa importância da ordem de serviço, que é uma coisa que passa meio despercebida no dia a dia, desapercebida. Poucas pessoas dão importância, é um documento muito importante, porque sem ordem de serviço de saúde e segurança do trabalho, é muito difícil, por exemplo, no caso de um acidente de trabalho, eu querer atribuir culpa exclusiva da vítima, por exemplo. Que é uma defesa que as empresas sempre fazem, né? Quando tem acidente de trabalho, fala assim, é culpa só do trabalhador, foi ele que não agiu de forma adequada, ele que não respeitou as regras. A ordem de serviço de saúde e segurança ela é muito importante nesse momento, porque aí eu vou mostrar, olha, ele não agiu de acordo com o que a empresa determinou, e tá aqui o documento que ele recebeu, ele assinou, ele foi treinado que ele não deveria fazer isso. E pro trabalho em home office é a mesma coisa. Então, por exemplo, o indivíduo trabalha na cama lá, com o computador todo torto, aí ele tem um problema na coluna cervical, na ordem de serviço de saúde e segurança tem que estar escrito lá que ele deve trabalhar no mobiliário adequado, não pode trabalhar na cama, não pode trabalhar sentado, com o computador no colo, e assim por diante. Então, isso é muito importante, é um documento que faz total diferença.
seja numa ação regressiva, né, Ana, na parte previdenciária, seja numa ação trabalhista na Justiça do Trabalho. Com certeza. A Fernanda está falando que ela está adorando nosso canal. Fernanda, vai lá no YouTube. Não sei se você já conhecia nosso programa antes, fazer propaganda, tá, Fernanda? Vá lá ver o nosso. Nós começamos no início da pandemia, era todo domingo no horário nobre. A gente gostava de concorrer com o Fantástico. E a gente tinha esse programa nos domingos. A gente passou agora para sextas-feiras pela manhã, para tomar café da manhã com vocês. Mas dá uma olhadinha lá no YouTube, tem no meu canal, professora Ana Paula Fernandes, e a gente reproduz também lá no Instituto Paulista. Como é que é o endereço do Instituto Paulista? Instituto Paulista de SST. De SST, porque daí fica bem bacana, se quem não acompanhou consegue pegar todas as discussões que a gente trouxe das questões trabalhistas. Sim, durante a pandemia. Trabalho, segurança e previdenciário. Bem legal mesmo. Eu falo porque, olha, a gente tem esse programa com muito prazer, né, Neto? E é uma coisa muito pessoal, porque a gente trabalha com a empresa diariamente, então a gente resolveu trazer o programa para o público e a gente aproveitou bastante, acho que o público também. Muita gente me escreveu que aproveitou muito no começo da pandemia as nossas dicas sobre segurança. Que bom. Esse era o objetivo, né? A gente poder levar a informação... Né? E informar as pessoas, né, a gente poder discutir, porque aqui a gente faz, na verdade, uma discussão, por isso que a gente fala para vocês compartilhem, comentem, porque os comentários que vocês colocam, às vezes a gente não tem a resposta naquele momento, mas a gente vai atrás de estudar, de aprofundar, e isso acaba também estimulando a gente a continuar fazendo o programa. Que bom. Olha só, a Fernanda falou que ela assistiu alguns vídeos, mas que ela não conseguiu acompanhar ao vivo sempre. Mas fique tranquila, Fernanda, porque a gente sempre deixa gravadinho lá. Então, sempre que você quiser assistir, está gravado lá no nosso canal do YouTube. Neto, e aí, esse tema que você falou da ordem de serviço, ele é bacana, até vou citar um exemplo. Nas regressivas, quando a gente tem aquele PEP, né, que é o processo investigativo que o INSS faz a respeito de um acidente de trabalho, o que a gente vê? A gente vê que eles fundam-se muito nessas formalidades. Então, para rebater a questão da culpa exclusiva e da culpa concorrente, eles vão se fundamentar no quê? Que a empresa descumpriu qualquer formalidade. Eu tenho um caso de um trabalhador que eles abriram uma vala, né? E quando ele entrou, ele não esperou o escoramento, ele mesmo resolveu entrar e fazer um determinado procedimento lá. É fatal, né? E esse é o erro mais triste que eu digo que sempre é fatal, leva à morte do trabalhador, porque soterramento, né? Soterramento, falei escoramento. Soterramento, porque ele não esperou fazer o escoramento. Aí o que acontece nesse caso? A empresa não tinha ordem de serviço da abertura da vala. Uma coisa simples, foi assinar um papelzinho na hora de fazer a abertura da vala, mas suficiente para não conseguir comprovar a culpa exclusiva. Uma APR, né, uma análise preliminar de risco, tudo isso você é obrigado a fazer nessas atividades de risco. Até porque, né, para quem está assistindo a gente, é super bom saber por que a ordem de serviço é tão importante. Porque na ordem vem a descrição das etapas daquele trabalho. Então, e como ele deve ser feito, né? Exato. Isso significa que a empresa, na hora que o trabalhador iniciou a abertura da vala, aquele grupo de empregados que estava fazendo isso, ele ia ler, pode ser que ele nem lesse. Ele ia só rabiscar o nome dele ali, mas não importa. Naquele momento em que ele pega aquele documento, em que ele dá o ok, ou que o chefe do serviço assina a ordem de serviço da abertura da vala, ali está dizendo que faz a abertura, faz o escoramento, não entra... Para depois entrar. Para depois fazer a entrada na vala, né? Exatamente. Então, uma coisa simples, mas que pode ter Por sido exemplo, a causa da morte do trabalhador, como pode também ter sido só um erro de documento, mas foi suficiente para a empresa pagar. Me lembro que era uma regressiva, Neto, de 2,5 milhões, uma coisa assim. Então, olha lá. E, Ana, e é uma coisa assim, a gente, infelizmente, essa burocracia é necessária. Eu vejo muita gente falar assim, mas é tanto papel, mas não tem outra forma. Porque eu tenho que comprovar o que eu fiz. E nós sabemos que muitas vezes a empresa orientou o trabalhador. Tem empresa que não está nem aí, é verdade. Mas tem empresa que orienta, é igual o EPI. Eu escrevi até um artigo sobre isso. A NR6, ela fala, você tem que fornecer, treinar e fiscalizar o uso. Não é só fornecer. Se eu não comprovo isso, por mais que eu tenha comprado o melhor EPI, da melhor qualidade,
Quando chega na ação, eu não tenho como provar o que eu fiz. Exatamente. E aí, aquele dinheiro que foi investido foi jogado fora, né? E a ordem de serviço ela é muito importante, poucas empresas fazem. Eu sempre falo isso, pouquíssimas empresas fazem ordem de serviço. Mas quando acontece um acidente, pra gente, né, é sem ordem, é incrível. Sim, é incrível. É pouquíssimas empresas que fazem ordem de serviço de saúde e segurança do trabalho. Sim. E aí você chega a um cúmulo, por exemplo, eu já vi acidente que fala assim, a máquina tinha proteção, tipo uma prensa, alguma coisa, tinha uma barreira mecânica ali para impedir que o trabalhador colocasse a mão no local onde ocorre a movimentação ali e tal. O trabalhador tirou a proteção. E aí, quando chegou na justiça, ele falou assim, mas ninguém me falou que eu não podia tirar a proteção. Eu tirei para aumentar a produtividade. Uhum. E aí a empresa, na ordem de serviço, ela tem que falar que não podem ser removidas as barreiras mecânicas, as barreiras de proteção. Então, essa questão é muito importante. Sim. Isso pode definir se a empresa vai conseguir provar ou não a existência de culpa ali em relação ao acidente de trabalho. Então, eu acho que essa é uma dica muito importante. E para o home office, que é o tema que a gente está tratando, também tem que ter ordem de serviço de saúde e segurança do trabalho para o trabalho em casa. Falar isso, né? Porque eu vou falar o seguinte, quando a gente faz vistoria em obra, o que às vezes assim me tira um pouco a paciência é o pessoal dos engenheiros, né? Adoro os engenheiros, mando um abraço aqui, meu irmão é engenheiro também. Mas o pessoal difícil de lidar, viu? Vou te contar. Eu entendo que o pensamento do engenheiro ele é muito pragmático. Eu sou uma pessoa pragmática também. Embora mulher, ó, o comentário machista, embora mulher e embora advogada, que são duas coisas que misturadas trazem uma certa prolixidade, eu sou uma pessoa muito pragmática. Você sabe disso, né, Neto? Sim. E aí, o que acontece, gente? Você vai falar na obra, você vai conversar, porque qual que é o papel do engenheiro? É bacana a gente falar disso, né? O papel do advogado, primeiro. O papel do advogado que faz mapeamento de risco e gerenciamento de risco estratégico. A gente que faz esse serviço, você vai chegar numa vistoria, o que você vai analisar? Potencial risco de problema. Você está indo ali como se fosse um fiscal para analisar tudo que pode dar errado. Você vai fazer o que nós chamamos, advogado do diabo, né? Advogado do diabo, exatamente. Aí você chega lá, e qual que é o teu papel? Olhar os problemas, apontar e dizer. E aí você vai tentar conversar e eles falam assim, não, isso não vai acontecer. Isso nunca aconteceu. Não, meu querido, mas pode, pode acontecer. Né? Das 550 empresas que a gente fiscalizou, tipo, antes, aconteceu. A gente tem as empresas, as ações judiciais que aconteceram. E aí eles têm um hábito muito ruim, que eu sempre falo, é tão simples a cerejinha do bolo no nosso trabalho, né, Neto, que eu vou contar aqui para eles. É dizer o seguinte, não, mas eu já tomei a precaução. Você formalizou? Porque assim, que precaução foi essa? Essa precaução está no papel? Essa precaução está no diário da obra? Está no diário de vistoria? Essa precaução, ela foi anotada? Tem um relatório. O empregado tem tirado essa barreira todas as vezes. Você anotou? Você advertiu? Então, assim, o que não... E isso precisa colocar na cabeça dos engenheiros de segurança do trabalho. O que não está no papel não existe. Sim. É assim para o mundo jurídico. Infelizmente, para o mundo jurídico é assim. Não tem essa de intenção e assim, aí chega lá e fala assim, mas eu... Por quê? Porque nós temos ali um litígio e o trabalhador sempre, a gente sabe, né? Não tem como... Na hora do vamos ver, ele vai falar que não recebeu. Não, mas mandaram eu fazer assim. E outra coisa, eu tirei, né, Neto? Porque além do que não... Desculpa, te cortei a segunda vez, claro. Pode brigar comigo. Eu ia dizer assim, além de dizer que o que não está no papel não existe, ele tem que entender o seguinte, não é porque ele fez 50 vezes sem colocar no papel e nada aconteceu, que não pode acontecer nessas 51, eles vão considerar que as outras vezes ele foi perfeito. Isso não existe. Esse é um problema que eu sempre enfrentei desde que eu comecei na área, porque aí você chega lá e fala assim, mas eu já faço assim há 20 anos e nunca deu problema. Sempre. Essa frase me dá uma raiva. Pode ser que nunca deu, mas pode ser que amanhã dê. Né? Então a gente precisa prevenir. E aí a documentação ela é muito importante para isso. Eu acho essa parte, apesar da gente saber, aí todo mundo fala burocracia, infelizmente não tem jeito, e tem que ser feita pelas empresas. A empresa tem que ter um sistema onde ela consiga comprovar isso. E sabe o que é interessante, Ana, que eu tenho visto também em algumas empresas?
está se substituindo, eu acho que é uma tendência do mundo moderno, se substituir o papel por meios eletrônicos. Só que a empresa tem que tomar cuidado para ver se esse meio eletrônico ele vai servir como prova numa ação. Sim, isso aí é uma complicação. Eu tenho visto muito isso. Ah, mas eu tenho um sistema de gestão excelente, tá? Mas como que o trabalhador assina que ele recebeu? Se não servir como prova, não vale para nada. Então não adianta nada. Não adianta. Olha, a Aline fazendo um comentário bem importante aqui, ó. Primeiro, a Vivi falou, né, dos pequenos detalhes que fazem a diferença, e com certeza no nosso trabalho é exatamente isso. E a Aline falando, Aline, você trabalha com segurança na parte de engenharia, na parte de técnico de segurança. Ela está colocando, olha, sou chamada de chata, exigente, por solicitar a minha equipe, que tudo deve ser anotado, registrado. Certinho. Exatamente, Aline, é isso aí. Muitos acham perda de tempo. Eu já fui, Aline, numa fiscalização grande, assim, ó, auto de infração de 7 milhões de reais, tá? Assim, vou citar porque isso é bem importante porque a Aline falou. Eu fui para uma reunião, me lembro que eu era a única mulher na reunião, né? E aí eu gosto de comentar isso porque é legal o pessoal saber. Por exemplo, a gente está na área, eu e a Gisele, há muitos anos, e às vezes é uma área muito masculina, assim. E eu cheguei numa obra, tinha lá 50 pessoas na reunião, entre diretores, engenheiros, técnicos de segurança. Ela é técnica em enfermagem de trabalho. Então, a Aline entende bem do que eu estou falando. E aí, cheguei lá, eu era a única mulher na sala. A primeira coisa, eu falei, pessoal, é o seguinte, a gente precisa formalizar, né? As reclamações aqui também, por quê? Porque se você não tiver uma comprovação de que o chefe chamou a atenção, aí um diretor falou bem assim para mim, se eu precisar formalizar que eu chamo a atenção de alguém, eu não sou o chefe. Falei, bem, então você está no lugar errado, né? No meio da reunião, com as 50 pessoas, falei, bem, então você está no lugar errado, porque veja, se você não quiser formalizar, na hora que a gente for para uma ação, não tem como provar que você orientou. Perdão tácito. E além de orientar, você precisa fiscalizar, porque são duas coisas diferentes, e as pessoas acabam não entendendo isso. Então, Aline, além de você ter que demonstrar que orientou, que você tem que dar o teu treinamento, dar a orientação, passar um memorando com a orientação, você ainda precisa fiscalizar. Então, aquela pessoa que descumpriu, ela precisa ser advertida. Sim. Advertência, eu sempre falo que em ação regressiva, a coisa que mais me dá prazer, quando eu vou fazer uma defesa, eu falo, gente, tem uma advertência, sabe? Tipo, eu mostrei que esse trabalhador desrespeita a regra. Não porque eu não gosto do trabalhador, mas porque a empresa também não pode suportar o ônus daquele funcionário que é rebelde. Que age com desídia. Que tem desídia, que não cumpre. E olha, sem mentira, Neto, vou te falar o seguinte, sem mentira mesmo, assim, sem ser exagerada. De todas as, assim, se eu pegar uma porcentagem de todas as regressivas que a gente trabalhou no escritório, mais de 50% dos casos foi erro exclusivo da vítima, sabe? E assim, mas a atividade, ela é perigosa, sem dúvida, e é por isso que a empresa já é muito tributada. Por isso que ela paga para cobrir esse risco ordinário, né? Para cobrir o risco ordinário, exatamente. Agora, quando ela não podia fazer nada, porque aquilo vem do erro humano, que é natural também que haja erro humano. Sim. Né? A gente mesmo pode errar, claro. Mas o que eu não posso é onerar a empresa duas vezes. Dizer, olha, além da tributação que você paga, ainda se o empregado naquele dia acordou estressado e não cumpriu a regra, a culpa é sua. É isso que a gente não pode misturar. Falando dessa questão de advertência, tem um caso, eu dei uma aula uma vez, era uma técnica de segurança do trabalho, ela comentou comigo. Ela teve um trabalhador na construção civil, sofreu um acidente de trabalho, teve uma lesão no olho, tá? E ele estava sem o óculos de proteção que deveria ser usado. E aí ela, em audiência, ela falou, olha, eu já tinha falado para ele 5 vezes que ele estava sem o óculos de proteção e ele não colocava e ele sofreu o acidente. Aí a juíza falou o seguinte na sentença, falou que o depoimento da técnica de segurança comprovava que a empresa não tinha agido de forma adequada, porque se o mesmo trabalhador 5 vezes foi advertido apenas verbalmente por não ter colocado o óculos de segurança, a empresa deveria ter tomado outra atitude, que seria advertência escrita, suspensão e até a demissão por justa causa. E não simplesmente advertir verbalmente, porque o entendimento que se tem é o seguinte, você está aceitando, você está concordando, você está sendo conivente com a atitude daquele trabalhador. Eu vou contar uma história, eu já contei essa história aqui, mas eu vou contar novamente. Eu tenho um irmão engenheiro e tenho um irmão técnico em segurança do trabalho.
E no caso desse meu irmão que é técnico, aconteceu uma coisa um pouco mais grave, que era o caso de uma esteira. Eles trabalhavam com linha de produção com esteira, e uma funcionária do administrativo, e a empresa não parava, tinha caldeira, esteira, né? Assim, produção pesada mesmo, ambiente totalmente que tem que ter cuidado de saúde e segurança mesmo. E o que acontecia? O trabalho noturno, a menina ficava no outro pavilhão sozinha no administrativo. Então, ao invés de ficar lá, essa é uma história muito importante. Você que é advogado, engenheiro, enfermeiro, tem que saber essa regra. Ela não era treinada para o ambiente. Quando você chega nesse local, esse local onde tem esteira, tem as caldeiras, ele tem uma linha vermelha, somente pessoas autorizadas e treinadas para estar ali dentro. Porque um pequeno erro pode ser fatal. Sim. Eu já te contei essa história, mas vou contar aqui para o povo que está com a gente. Não, claro. Meu irmão, sabendo que o que ela fazia à noite? Ela ficava sozinha lá no outro pavilhão, ela vinha ficar com o pessoal da produção. Ela ficava muito sozinha, fico ali no cantinho, vou ficar trabalhando aqui perto de vocês, para não ficar sozinha a madrugada inteira. E ela foi advertida uma vez pelo meu irmão. Na segunda vez ele falou que ia advertir, o chefe do setor não permitiu. Na terceira vez, não permitiu. Na quarta vez, não permitiu. O que meu irmão fazia? Ele sempre fala isso. Anotava no livro, né? E não pôde advertir. O que aconteceu? Uma determinada noite, ela entrou na esteira, caiu uma caneta, ela foi pegar e ela foi passar por cima da esteira. Preciso dizer que aconteceu, né? Ela caiu na esteira e saiu picada do outro lado. Foi uma coisa horrível, causou uma repercussão enorme. E eu me lembro que, na época, isso depois gerou uma ação regressiva do INSS e a empresa perdeu. Claro. Justamente por quê? Porque nunca tinha advertido ela. E a juíza disse exatamente isso, Neto. O que a juíza falou? Ela falou o seguinte, vocês agiram pior. Ela não disse que foi negligente só, ela falou que agiu com culpa. Porque a partir do momento em que você sabe que você tem um empregado que não está treinado para entrar numa área de risco, e risco extremo, como é o caso de esteira, caldeira, né, essas questões, ela falou, vocês ainda assumiram a culpa em causar o dano para ela. Foi uma indenização para a família de 8 milhões de reais. Nossa! Porque ela já tinha, ela ia todas as noites, ela saía do departamento administrativo e ela ia para o departamento onde ficava a produção mesmo, a linha, o chão de fábrica, né? A parte industrial, digamos assim, o pessoal entender o que você está falando. Então, assim, com câmeras, com tudo, então estava tudo comprovado. Eu me lembro que na época meu irmão foi chamado para depor e ele falou, eu não vou me sujar por causa disso. E aí ele falou, a gente, várias vezes eu informei, tá aqui as notificações por e-mail para a chefia. Então, as pessoas têm que tomar atitude. Esse negócio de, eu não quero advertir porque é uma boa empregada. Não quero me indispor, né? Não quer se indispor. Esse é o papel do engenheiro. Quando eu dou treinamento em empresa, você sabe que eu falo isso, né? Falo, o papel de vocês aqui não é ser bonzinha, salvar vidas. Não é ser amigo dos outros. E eu gosto muito de um treinamento que meu irmão fala assim, quem é bonzinho não salva a vida, né? Ele fala, eu tô aqui, ele falou, não tô aqui para fazer amigos, eu tô para proteger vocês. E meu irmão tem esse papel como segurança, como técnico de segurança, ele fala, e ele é chato, né? Ele vai me ver falando aqui, ele vai dar risada. Ele é chato pra caramba, mas ele fala, mas no meu ambiente as pessoas não morrem. Tanto que a noite que a menina morreu não era a noite de plantão dele, porque ele não deixava ficar. É isso aí. Então, eu acho que isso é exatamente isso. A pessoa que está lá na função de técnico de segurança, às vezes mais que o engenheiro, porque o engenheiro não tem tanto contato, mas o técnico de segurança... Quem está no chão de fábrica. É a pessoa que vai garantir a vida. Então, você tem que ser insuportável. Quanto mais insuportável você for, melhor. Como técnico, mais você está fazendo a tua função. Exatamente. Né? Acho que a gente tem que sempre citar isso aqui também. Dizer um abraço para as pessoas que estão conosco. Maribel também aqui. Chegou agora. O Fagner Camurça chegou atrasado, mas chegou, hein, Fagner? É isso que importa. É que você sempre chega. É isso aí. Depois você dá uma assistida, porque hoje a gente falou bastante coisa bacana. Neto, mais algum comentário da nossa nota técnica antes da gente encerrar? Eu acho que basicamente era isso, só trazer essa importância para todo mundo em relação a esse home office, uma nova realidade, e a gente tem que fazer essa documentação, as empresas têm que criar e fazer a gestão desse risco, porque é um risco novo,
é um risco que às vezes vai fugir daquele poder diretivo da empresa, porque está fora do ambiente da empresa, do estabelecimento, mas precisa ser pensado. Mandar um abraço para minha irmã que chegou ali, a Célia, tá ali com a gente. A Vivi fez um comentário que é bom contar essas histórias, né? Eu gosto de contar história, gente, porque eu acho assim, ó, a gente que tem muito tempo trabalhando com essas situações, é legal contar para dar um choque de realidade mesmo, né? Sim. Às vezes você dá um choque de realidade para o advogado, para um diretor de uma empresa, para entender por que a gente é tão xarope, né? Xarope, gostou do meu termo? Porque a gente é acostumado, né, Neto? Quantas vezes você é chamado urgente? A gente não gosta disso. Você vai lá na empresa, você vê os trabalhadores, daqui a pouco você sabe que um deles faleceu por causa de um erro bobo, uma coisa que você está ali uma vida, né? o tempo inteiro. É uma vida, é uma família que está... Então, assim, uma sequela. O trabalho em atividade especial, ele tem que ser tratado com muito cuidado, com muito, como é que eu posso dizer, zelo mesmo, é milimétrico, é um pequeno detalhe que causa a morte. E para a empresa, isso além de trazer totalmente um desequilíbrio, quando há um falecimento de um trabalhador, vou comentar aqui, né, a gente que está muito nessa área, desequilibra a empresa por meses, que todo mundo fica mal, é uma situação, a empresa pode até tocar os trabalhos normais, mas o ambiente interno, os trabalhadores, aquilo fica destruído. Sim. Então, assim, são os pequenos detalhes que fazem a diferença, e o nosso papel, né, o nosso papel é esse, como a área jurídica, como a área médica que atua, como a área da engenharia, o papel da gente é evitar. E quando isso acontece, quer dizer que todos nós falhamos, né? Ou falhamos de um lado, ou falhamos de outro, mas é uma Tem que voltar e rever tudo, né? Tem que voltar, tem que rever tudo, tem que iniciar planejamento e mapeamento de risco estratégico de volta e evitar que esse tipo de coisa aconteça. Exatamente. Bem, a Andréia disse que nunca tinha visto a nossa live nos domingos. Então, Andréia, vai olhar os nossos programas lá no YouTube. Isso. E ela está assistindo enquanto se arruma para sair. Isso ótimo. Aí. Vai acompanhando a gente. O bom é que o Facebook dá para olhar no celular, dá para ir no carro assistindo, né, em qualquer lugar. Mas é isso, né, Neto? Então, sextou, ainda com S de senhor até quando? Eu vou ficar falando isso até o ano acabar. Você sabe que ontem eu fui para o escritório, né? A gente fez a primeira reunião do escritório em 7 meses. A gente fez a primeira reunião física ontem, depois de 7 meses. Uhum. Aí tem home office. A gente voltou já, né, por necessidade das empresas de voltar às atividades. Então, assim, tomar os cuidados, usar máscara, álcool gel e vamos em frente. E não dá para parar, né? Infelizmente. Não. Alguns setores, por exemplo, o nosso pode parar, né? A gente faz muita pesquisa, muito parecer, dá para fazer em casa. Agora, o serviço de vocês é impossível, né? Vocês estão ajudando as empresas a retornar ao trabalho. A lidar, né? A lidar com isso, a criar os protocolos, né? Então, isso dá um trabalhão também, e além de tudo, é super importante, que é para proteger pessoas, né? Sim, exatamente. A Aline está falando que ela tem o curso de técnica em segurança, por isso que ela gosta da área. Que bom. Além da enfermagem e trabalho, tem também a técnica de segurança, né? Que é muito bacana, é uma área que eu adoro também. Mas então é isso, pessoal. Então, até a próxima semana. Na próxima semana a gente vai trazer outras questões, né? Vamos falar de direito previdenciário, então, né? Isso, na próxima a gente vai relacionar mais com o direito previdenciário, trazer umas questões aí que tenha relação, principalmente falar das questões, pode ser das sequelas, né? Sim. O que acontece depois, quando eu volto? Quais são os meus direitos? O que eu posso fazer? Então, vocês já preparem o pessoal para assistir conosco na semana que vem. Semana que vem só tem um problema. Eu tenho voo de manhã na sexta-feira, a gente tem que mudar o horário da nossa live, tem que ser de tarde, Neto. Vê como é que está a agenda. Porque a gente muda e a gente anuncia. Eu volto de BH na sexta pela manhã, Aí vai ser café da tarde. Deve ser café da tarde, combinado. Mas não deixa de ser café e SST. Isso. Então, um abraço para a Fernanda aqui também, um abraço para a Viviane. Até semana que vem, pessoal. Beijo. Até, pessoal. Um abraço. Até mais. Abração.